Olá, seja bem-vindo ao canal Romper em Fé. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece confuso, vazio e sem forma. As incertezas da vida se tornam densas como uma escuridão que cobre a alma. É nesse cenário de caos, onde as vozes se calam e o medo tenta dominar, que Deus se revela como Criador. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, não é apenas o início da história do universo. É o anúncio do poder absoluto de Deus sobre todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Perceba a força dessa declaração. Antes de tudo existir, antes do tempo começar a contar suas horas, antes da matéria, da luz, dos planetas ou do ser humano, Deus já estava lá. Ele é o princípio de tudo. E se Ele é o princípio de tudo, significa que nada começa verdadeiramente sem Ele. Esse versículo não fala apenas sobre a criação do mundo, mas sobre o início de qualquer coisa que venha a existir, inclusive a tua história. Será que você tem deixado Deus ser o princípio da sua vida? Muitos querem o final feliz, a vitória, o milagre, a transformação, mas esquecem que antes de tudo começar, é necessário um princípio. E esse princípio precisa ter um nome: Deus. A pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é: quem tem iniciado as tuas decisões, os teus planos, os teus caminhos? Porque se Deus não estiver no início, tudo o que vem depois se torna instável. O texto de Gênesis 1:1 nos ensina que o universo nasceu de um ato divino, e não do acaso. Isso significa que a tua existência também é um projeto divino, não um acidente da vida. Quando o texto diz "no princípio", ele está revelando que é um tempo exato em que Deus começa algo novo. Talvez o teu mundo esteja sem forma e vazio, como no versículo 2, mas isso só significa que Deus ainda está prestes a agir. Ele cria a partir do nada. Ele transforma o caos em harmonia. Ele faz nascer maravilhas daquilo que parecia impossível. Gênesis 1:1 é o sopro inicial de esperança da humanidade. É o anúncio de que, onde há desordem, Deus pode criar um novo começo. O mesmo Deus que fez os céus e a terra tem poder para recriar a tua história, restaurar o que foi destruído e trazer luz onde só havia trevas. E aqui está o chamado para o teu coração. Talvez o que você precisa hoje não é de um novo caminho, mas de um novo princípio. Um princípio que comece com Deus, sustentado pela fé, guiado pelo Espírito Santo. O mesmo Deus que iniciou tudo o que existe é o mesmo que pode recomeçar a tua vida. Não importa o quanto o passado foi confuso. Ele continua sendo o criador de novos princípios, o Deus que faz do nada o tudo e do vazio um testemunho de glória. Quando Gênesis declara, no princípio criou Deus os céus e a terra, somos convidados a enxergar algo além da criação física. O texto revela o caráter de um Deus que inicia, organiza e sustenta todas as coisas. Ele não apenas cria, ele coloca ordem. O Deus que começou o universo é o mesmo que deseja colocar ordem nas áreas da tua vida que ainda estão em desordem. A Bíblia continua dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso descreve perfeitamente o estado de muitas pessoas hoje. Vida sem forma, sem direção, sem estrutura espiritual, corações vazios, cheios de dores, feridas e decepções, e trevas, representando confusão, pecado e falta de esperança. Mas o texto não termina aí. Ele diz algo glorioso: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que revelação poderosa! Antes mesmo da luz ser criada, o Espírito Santo já estava se movendo. Isso nos mostra que Deus nunca abandona o caos. Quando tudo parece perdido, o Espírito ainda se move. Mesmo quando não vemos saída, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o ambiente para o milagre acontecer. Pense nisso. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio é o mesmo Espírito que hoje se move sobre o teu coração. O que para o homem é o fim, para Deus é apenas o início de uma nova criação. Quando o Espírito de Deus se move, o que era vazio começa a se encher, o que era escuro começa a receber luz e o que parecia morto começa a reviver. Talvez você olhe para a sua vida e diga: está sem forma, está vazia, está escura. Mas escute bem,
Deus está prestes a falar, porque em Gênesis 1 e 3 está escrito: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." A primeira palavra que Deus liberou sobre o caos foi uma palavra de luz. Isso significa que a primeira ação de Deus sobre qualquer escuridão é trazer revelação e clareza. Quando Deus diz haja luz, Ele está dizendo também haja direção, haja entendimento, haja esperança. E a luz não pediu permissão para entrar. Ela simplesmente entrou e venceu as trevas. A luz não luta com a escuridão. Ela simplesmente aparece e o escuro desaparece. Assim também é a presença de Deus. Quando Ele fala, tudo muda. Esse é o poder criador da palavra. O mesmo Deus que disse haja luz sobre o mundo pode dizer haja vida sobre o teu coração. Ele pode dizer haja paz sobre o teu lar, haja cura sobre o teu corpo, haja restauração sobre a tua história. A criação não começou com força humana, começou com uma palavra divina. Isso nos ensina que o que inicia o novo de Deus na tua vida não é esforço, é fé na voz do Criador. Se o Espírito está se movendo, é porque algo novo está prestes a nascer. Chegamos ao momento em que a revelação de Gênesis 1 e 1 explode em nossos espíritos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo não está isolado. Ele aponta para o poder do Criador em reiniciar, restaurar e redimir. Conforme os comentaristas nos lembram, esse criar, do hebraico bará, significa trazer à existência algo do nada, uma obra divina que não depende de material pré-existente. Agora, considere seu próprio coração, sua vida. Talvez você sinta como se estivesse em meio ao caos, sem forma e vazio. Há a treva que cobre a face do abismo. Mas o mesmo Deus que, no primeiro dia, pronunciou haja luz e fez com que a luz rompesse a escuridão, hoje quer trazer dessa nova luz sobre a tua história. Já não estamos apenas ouvindo sobre criação, mas sendo convidados a vivê-la. Chega um momento em que precisamos confrontar a verdade. Quem está no banco do motorista da tua vida? Se não for Deus, então você está operando com peças soltas, tentando montar sua história com mãos humanas sem poder nem autoridade. Mas a Escritura declara que Deus iniciou todas as coisas. Portanto, se Ele não estiver no início, tudo que vem depois pode ruir. Nesta reta final, o clímax espiritual acontece quando você permite o movimento do Espírito Santo, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no início da criação, e se apossa do teu ser, quebrando correntes, libertando do medo, chamando para fora o novo. Imagine, onde o mundo viu apenas caos, escuridão, vazio, Deus viu terreno fértil para a sua glória. Ele não se intimidou com a bagunça, ele a assumiu e disse: faça-se. Esse é o momento de ter fé, declarar com ousadia que Deus vai criar algo novo em você. Não apenas restaurar o que era, mas ir além, inaugurar uma nova era em tua vida. E como profeta da esperança, digo-te, prepara-te para ver a obra de suas mãos. A luz vai brilhar, as trevas vão recuar, o vazio vai se encher, porque o Deus que iniciou o universo é capaz de iniciar algo novo no teu caminho, agora. Não é apenas uma teoria teológica, é uma chamada para uma experiência vivida. Quando você aceita que Deus seja o princípio do teu casamento, do teu ministério, do teu lar, da tua saúde, das tuas finanças, então tudo passa a se fundamentar nele. E este alicerce não se move. Isso acontece quando você entrega esse comando para Deus e vê a transformação interior. Não mais pêndulo de dúvida, mas firmamento de fé. Hoje, o Espírito Santo quer confirmar no teu espírito. Você não está fora da criação de Deus. Você é parte da nova criação. Em Cristo, a velha história se encerrou e uma nova história começa. Se Ele pode dizer, haja luz no caos, Ele pode dizer, haja vida no teu lugar de morte, haja restauração no teu lugar de ruína, haja liberdade no teu lugar de escravidão. Se Deus está no princípio, Ele está no meio e estará no fim, porque Ele é aquele que inicia, sustenta e completa. Esse é o momento em que você abandona as forças humanas e se aloja no mover divino, não mais viver à margem, mas no centro da história
que Deus está escrevendo em você. Toda a criação começa com uma palavra: Deus disse. E tudo que Deus diz, acontece. O mesmo Deus que falou no princípio e trouxe luz onde havia trevas, continua falando hoje. Ele continua criando, restaurando e dando forma ao que parecia perdido. A história da criação não terminou em Gênesis. Ela continua em cada vida que se entrega a Ele. Quando Gênesis 1:1 declara: no princípio, criou Deus os céus e a terra, está nos lembrando que o mesmo poder criador que formou o universo é o mesmo poder que hoje habita em nós através do Espírito Santo. A criação não é apenas um ato passado, mas uma realidade presente. Sempre que alguém se volta para Deus, o Espírito Santo começa a criar algo novo dentro dessa pessoa. Ele apaga o velho e escreve uma nova história. Se antes havia confusão, ele traz ordem. Se havia vazio, ele preenche com propósito. Se havia trevas, ele acende a luz. Esta é a essência do Evangelho. Deus continua criando novos começos em meio aos nossos finais. E hoje, o Espírito Santo te convida a viver esse novo princípio. Quantas vezes tentamos recomeçar por conta própria? Quantas vezes achamos que conseguiríamos colocar tudo no lugar com a força do nosso braço? E falhamos. Mas quando o Senhor entra em cena, o caos se transforma em testemunho. Porque o Criador não apenas faz novas todas as coisas, ele faz tudo perfeito no seu tempo. É tempo de permitir que Deus seja o princípio dos teus dias, que Ele seja o primeiro pensamento da manhã, a primeira voz que você ouve, a primeira direção que você segue. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo mais encontra o seu lugar. Jesus disse em Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é viver a verdade de Gênesis 1:1. Quando Deus é o princípio, tudo floresce. Hoje, o Espírito Santo quer restaurar os teus inícios. Talvez o teu casamento precise de um novo começo. Talvez o teu ministério precise ser recriado. Talvez tua fé precise renascer. O mesmo Deus que criou o mundo pode recriar o teu coração. Feche os olhos e permita que a presença dele te envolva agora. Oremos. Senhor nosso Deus e Criador, neste momento nos rendemos diante da tua grandeza. Tu és o princípio de todas as coisas e reconhecemos que nada existe sem ti. Onde há caos, traz ordem. Onde há escuridão, faz brilhar a tua luz. Onde há vazio, enche com o teu espírito. Cria em nós um novo coração. Renova nossa fé. Restaura os nossos caminhos. Que cada pessoa que ouve esta mensagem sinta agora o toque do teu poder criador. Que a tua voz ecoe dentro da alma dizendo: haja luz. E que essa luz nunca mais se apague. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, deixe seu comentário contando o que Deus fez no seu coração. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de um novo começo e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam e renovam a fé. Que o Deus do princípio te abençoe e te faça viver uma nova criação todos os dias.